minha mãe, com o consulado, toda essa questão que demorou um pouco. Então, quando a gente conseguiu preparar tudo, aí eu disse, agora eu posso ir, né? Então, eu resolvi toda a documentação da minha filha, porque ela tinha 12 anos na época, e tinha que resolver papelada de minha mãe, e deu tudo certo, graças a Deus, e fomos. Isso em 2014? 2017. 2017, acho que 2018, 2017. Entre 5 e 6 anos. Aí, né? Exatamente. Qual foi o momento mais difícil de vocês lá em Portugal, Bianca? Primeiro é você não conhecer ninguém. Certo. Né? Você não conhecer ninguém e começar tudo do zero. Tá. Né? Ninguém sabe quem você é, não sabe suas procedências, não conhece a sua vida, não conhece a sua história. Né? Então, o momento mais difícil foi esse, é o recomeçar. Certo. Né? Mas que a gente... Quando vocês foram, quando você diz que o momento mais difícil foi a questão do recomeçar, né? Exato. Igor, o seu irmão já estava lá. Isso, exato. Exemplo, né? Exato. Ele foi, Igor chegou a Lisboa com quanto tempo antes de você e de sua mãe e sua filha irem? Meu irmão chegou há quase um ano antes, né? Ele foi, então, para ele chegou mesmo como se estivesse no escuro e as coisas começando a clarear para ele, não, né? Vocês não conheciam absolutamente ninguém? Não conhecia ninguém lá. Como é que foi o protocolo da chegada de Igor? Ele começou a trabalhar com o quê? Ele começou a trabalhar lá numa churrascaria, tá. Né? E ele mesmo indo atrás, procurando, alugou um quarto e as coisas foi acontecendo ao ponto dele chegar até o Algarve. Tá. Né? Que foi o primeiro lugar, depois de Lisboa, onde a gente ficou mesmo muitos anos antes de ir ao Porto. Certo. Foi Lisboa. Foi em Algarve. Foi em Algarve. Que é uma região de praias, lindíssima. né? É o sul de Portugal. De Portugal, perdão. O sul de Portugal. É o sul de Portugal. É a coisa mais encantadora. Você nem imagina, parece que nem você está em Portugal. É muito lindo mesmo. Então, ele foi fazendo amizades e as coisas foram acontecendo para ele. E eu disse, pronto, agora ele está lá, então vamos para lá, né? Porque minha mãe não queria, no início, morar em cidade grande, muito frio. Sim. E o Algarve, ele tem um pouco um clima tropical, assim, parecido com o Brasil, principalmente o Nordeste. Algarve assim. É uma região ou é uma cidade? Me perdoe. Ela é uma cidade, que tem... vou explicar mais ou menos assim, só para entender. Por favor. É como se fosse... Faro é como se fosse a capital. Certo. Né? Fosse Aracaju. Certo. Né? Não, Faro é como fosse Sergipe. E aí tem Portimão, Albufeira, tem várias cidades ao redor. Mas a principal é Faro, onde tem o aeroporto, muitas universidades, entendeu? Algarve é uma cidade com quantos habitantes? Mais de... acho que 60... 30, cada cidade tem 38 mil habitantes, mais ou menos, em média. Ou seja, sim. Que dá para começar a conhecer as pessoas com mais facilidade. Né? Sim, com certeza. É uma cidade pequena, cada cidade é uma cidade pequena. Parece que a gente está numa cidade de interior, mas desenvolvida. Perfeito. Né? Perfeito. Com faculdades, com shopping, com vários negócios, né? Grandes empresas. Até porque é ponto de tem turismo, vinícolas. Até porque é o ponto de turismo europeu, inclusive, é Algarve nessa época. Exatamente. Essa região. Eu não conheço Algarve, conheço muito Lisboa, mas Algarve não. Exatamente. Quando você chegou ao Algarve... O verão europeu, muitas pessoas correm para o Algarve, sim, né? Sim. Né? Além daquelas principais que nós temos na Europa, mas o Algarve é muito disputado, as coisas são lindíssimas, né? O verão de lá é maravilhoso, é muito bom mesmo, muito, muito Quando bom. você e Igor chegaram ao Algarve, quais foram as funções que vocês exerceram? Porque há muitas pessoas que vão e desistem, né? Exato. Ou estagnam naquilo que elas começam a fazer. Me fala um pouco de que momento foi esse complexo, além de você não conhecer as pessoas na região, né? Quando vocês chegaram. Quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de trabalhar antes em 2 lugares. Primeiro foi em parte de vendas, né, em lojas de acessórios, bijuterias, essas coisas, né?
E depois eu trabalhei num hotel lá maravilhoso, um hotel 4 estrelas que tem lá, maravilhoso. Trabalhei na área da cozinha mesmo. Certo. Né? E você sabe cozinhar bem? Sei cozinhar muito bem, modesta parte. Então levou um pouco do tempero brasileiro. Levei. Fiz assim, como eu ficava responsável pela parte do pequeno almoço, certo, que é o café da manhã, que se chama aqui, lá se chama pequeno almoço. Que bonitinho, né? Então, assim, era muito bom, né? Não comecei assim, fui conquistando né, a chefia do hotel, as coisas foram acontecendo. Você sempre foi muito comunicadora, comunicativa, aliás, e muito confiável. É verdade. É uma coisa sua, você fala com muita propriedade, com muita verdade, sei, não sei. Exato. Então, isso cria uma ponte entre as pessoas que é bem imediata, né? É verdade, com certeza. E como você é verdadeira, eu creio, não tenha sido diferente lá com os algarvianos, como diz o nosso deputado lá estadual, Carlos Martins, Exato, que você conhece muito bem. E um grande abraço para ele. É um querido Carlos Martins, né? E me fale mais, aí você pronto, aí comecei, as coisas foram acontecendo e a gente fazia comida para o staff todo do hotel, fiz várias coisas brasileiras além do menu português, que tem que ter, né? Porque a maioria das pessoas são portuguesas que trabalham lá, ucranianas, portuguesas, né? Então eu comecei lá. E depois de lá foi quando eu fui ao Porto, né, para poder estar junto com a família, com as coisas da família. Então vamos lá. Nesse ínter, Igor saiu de Lisboa, foi para Algarve também. Também. Depois de Algarve, Igor já mudou, no caso, para o Porto. Onde vocês, então, começaram o negócio da família. Exatamente. Foi complexo, porque dizem que em Portugal há muitos incentivos para, como é que se diz, brasileiros abrirem seus negócios, né? Isso. Então, foi complexo, foi acessível vocês começarem lá na cidade do Porto, que é uma das principais, obviamente, né? Depois de Lisboa. É assim, Denison, em relação a incentivo, sim, se você for esperar as coisas acontecerem, demora-se um pouco as coisas acontecer. Você realmente tem que ter garra, força de vontade e não ter medo. Fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, foi assim que Igor, meu irmão, e Mateus, o meu filho, né, eles fizeram. É muito bonita a história, assim, porque começou, eu me emociono, porque é normal, claro, porque, assim, é muito fácil você estar aqui no Brasil, em Sergipe, por ser de uma família tão conhecida, verdade, e você conseguir as coisas e fazer as coisas acontecerem, as pessoas acreditarem em você, as portas se abrirem, né? Filha de fulano, você sabe que é um pouco isso, né? Então, assim, lá não, lá é você e você. É você ir para uma porta e esperar o tempo de agendamento. É você ir para uma porta e você resolver toda a papelada num tempo deles. É você lutar por uma vaga para conseguir colocar uma esplanada. Eu não sei dizer, uma esplanada... O que seria uma esplanada? É você conseguir montar um deck e colocar do lado de fora da empresa para você utilizar. Entendi. Certo? Entendi. Então, você tem que ir à Câmara, você não conhece ninguém, você tem que esperar o tempo deles. Então, assim, e eles foram muito garrudos em relação a isso. Não entendeu? Desistiram. De jeito nenhum. E eles começaram os dois sozinhos, não tinham nem funcionário, e as coisas foram acontecendo. Mateus estava aqui e ele estudou um pouco sobre a questão de smash, né, que é um estilo de fazer carne de hambúrguer. Sim. E Igor foi estudando tipo de pão, molho diferenciado, os molhos diferenciados. Então, eles se uniram, projetaram e abriram. E o negócio explodiu. Explodiu. Graças a Deus. O local é belíssimo. Me fala uma coisa, todo esse processo, vocês começaram com investimento lá de Porto. Isso. O governo português, em algum momento, ele entrou com investimento. Ou vocês foram juntando os euros, o dinheiro, e aí vocês, mais uma vez, na garra e na luta,
abriram. Como é que foi isso? Exatamente isso. Foi 100% nosso, né? Tá. Foi 100% nosso. Então, assim, foi a gente na luta mesmo, foi comprando isso, fazendo, né? Tinha uma reserva e eles pegaram essa reserva e disse, não, vamos apostar, que vai dar certo. Ótimo isso, né? E eles apostaram e deu certo mesmo. Onde entendeu? fica? Porto é uma cidade bem maior. Quantos habitantes tem Porto? Talvez. Vamos pesquisar aqui? Que aqui ao vivo a gente não tem vergonha, não, tá, Bianca? Cidade do Porto, Portugal. Vamos ver. Cidade do Porto. Momento só, querido ouvinte, que nós aqui levamos a informação por completo. Né? Portugal, habitantes. Vamos lá. Olha, Porto acho que é a primeira cidade depois de Lisboa. Né? Em habitantes. Ela tem 214 mil habitantes. Exato. É porque ele tem Porto e pega uma região assim ao redor que chamam freguesias, que faz parte do Porto. É muito, né, desenvolvido. É porque eu digo assim, que as pessoas quando viajam a Portugal, eles lembram de Lisboa, Porto e Fátima, né? Sim. Aí depois vão a Nazaré, Braga... Cascais, Óbidos, né? Que faz também parte praticamente tudo perto assim de Lisboa. Não faz parte de Lisboa, mas é ali tudo muito perto, né? Você vai de carro, é coisa de 30 minutos de Lisboa. Ou seja, cidades bem próximas. Exatamente. Porto para Lisboa, quanto tempo? 2h15. O que é bom, né? Porque, na verdade, dá uma independência econômica àquela região, né, Bianca? Exatamente, totalmente. Hoje, Porto ela não depende de Lisboa. Lisboa não depende do Porto. O Algarve não depende nem de Lisboa. São regiões absolutamente independentes. Exatamente, totalmente. Me diga uma coisa, vocês montaram a Maynard Burgers, né? Exatamente, a Maynard Burger. Faz quanto tempo? Tem em 2021. Já tem 3 anos. 2 anos. 2 anos. Indo que é para 2020. Terceiro ano, exatamente. Indo para o terceiro ano, né? Hoje você também. E você foi para Porto quando? Eu fui para o Porto mesmo de vez agora esse ano. Esse ano. Exatamente, né? Eu acho que assim, a família unida em uma energia só. Óbvio. Né? Óbvio. E cada um tem uma função, uma cabeça, cada um tem um jeito dentro da hamburgueria. Então, isso acaba, assim, somando, crescendo, né? As coisas acontecendo. A gente tem vários projetos aí que eu não posso falar até concretizar. Acontecer. Exatamente. Que são coisas, assim... de realmente aplaudir mesmo, entendeu? Lá no Porto também. Lá no Porto também. Que vai acabar, vai ser uma amplitude, né? Na verdade, de dentro do que vai ser o grupo Maynard, que a gente vai expandir algumas coisas. Coisa linda. Hoje estão quem lá em Lisboa? Vamos lá. Você, em Porto. Em Porto. Você, eu, Igor... E a minha filha. E a sua filha. E Matheus, né? E Matheus. Né? Os 4 estão em Porto. Exato. Sua mãe vai e volta. A minha mãe vai e volta. A minha mãe, assim, corre do inverno... E corre do verão europeu. Não, ela corre para o verão europeu. Certo. Ela fica assim, desse jeito. Ela corre dos invernos. Seja exato. Aqui que não tem. Não tem. Ou o europeu lá, no caso, ela acaba correndo e pegando os 2 verões. Exatamente. Então, vocês 4 estão lá. Me diga uma outra coisa. Sua filha chegou com 12 anos, agora ela está com 18. Linda. Linda, uma filha linda, inteligente. Já fala 4 idiomas, isso é maravilhoso. A Europa propicia esse tipo de diversidade linguística, é de uma riqueza ímpar. Mas, em algum momento, fala-se muito nos últimos tempos, e nós conversamos, inclusive, com Carlos Martins, Gouveia Martins, sobre esse detalhe de preconceitos que brasileiros têm sofrido lá. Perfeito? Em algum momento, em alguma das esferas, vocês sentiram ou passaram por algum tipo de situação adversa? Assim, uma coisa não nada grave, assim, muito... Sutil. Exatamente, né? Vou explicar assim, tipo, minha filha fala muito bem inglês. Sim.
E na aula ela estava a falar com os amigos em inglês e tal, e aí a professora diz, olha, você tem que falar com... Não pode falar com sotaque brasileiro, tem que falar com sotaque português. Meu Deus, que loucura. Né? Então, foi isso que passou, mas pronto, foi resolvido e lá as diretoras de turma, eles param para conversar e resolver, não deixam essas coisas acontecer. E essas besteiras, sabe? Eu nunca ouvi dizer, volta para sua terra, para o seu país. Ao contrário, as pessoas chegam lá na hamburgueria e ficam felizes. Os portugueses, assim, eles frequentam muito lá. Nós temos um público muito maior, português e estrangeiro, certo, do que o próprio brasileiro. Até porque em Porto não deve haver tantos brasileiros. Exatamente. Tem uma comunidade grande, hoje em Portugal, que é de 250 mil pessoas. Não, tem muito, né? Mas é espalhado. Mas é espalhado, exatamente. Exatamente. Então, quando você pega ali o volume de 10 milhões, né, com os brasileiros já incutidos nessa população de Portugal, então quer dizer que tem, mas não tanto. Exato. Não tão espalhado. Espalhado, né? né? Exatamente. Então é natural que tenha. E você não sente esse tipo de situação. Não, eles valorizam o negócio, valorizam a culinária, né? É o seguinte, Denis, o que é que eu falo para todo mundo? Tem várias questões. Primeiro, quando você pensa em mudar de um país para o outro, é igual como você vai mudar de Aracaju para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, que são culturas totalmente diferentes. Ok, segura aí, que eu quero que você fale sobre isso, que você demande esse raciocínio, a gente volta já já, tá? Por favor, não deixem de prestigiar a GWM Cicosa no Shopping Rio Mar, com o lançamento dos seus carros de elevada qualidade, com tecnologia de ponta e que você pode fazer o test drive. Sim, basta aí a GWM Cicosa no Shopping Rio Mar. Hoje, obviamente, está fechado, né, por conta do feriado, mas amanhã tudo volta ao normal e você pode participar e fazer o test drive de carros maravilhosos, como o Raval, né, 6 e o Hora, né, o Hora 3, que é um carro belíssimo da GWM Cicosa, imperdível. Outro detalhe importante é que a gente tem que valorizar a saúde que está sendo trabalhada em nosso estado. E quando se fala em saúde, com a nova gestão do diretor-presidente do Hospital Maternidade Santa Isabel, que é o Dr. Rubens Moreira, vocês precisam ver, precisam ir observar todas as mudanças que foram feitas, desde os quartos, recepção, refeitório, parte externa do Hospital Maternidade Santa Isabel, que é um hospital particular, mas com grande atendimento do SUS. E agora, tanto a parte particular quanto a parte do SUS, do Sistema Único de Saúde, Dr. Rubens Moreira e sua equipe presente do Hospital Maternidade Santa Isabel, todos eles juntos delegam elevadíssima qualidade. Eu fui visitar. E quando eu digo que a coisa é boa, é porque é boa. Eu fiquei emocionado com antes e depois do refeitório, do menu, da alimentação, com a recepção, com o treinamento, né, e a qualificação dos funcionários. Tudo muito bem pautado agora com o Hospital Maternidade Santa Isabel, que é de nosso estado e tem, obviamente, 125 anos de tradição. É uma instituição secular, né? Então, com a nova gestão agora, toda essa transformação cabível e que a sociedade sergipana deve confiar. Confiem, visitem e tenham atendimento e assistência de qualidade no Hospital Maternidade Santa Isabel, tá? Esse ano vira e, obviamente, continue fazendo seus seguros, ok? Nós somos um país aí em que muitas pessoas ainda podem aderir a seguro. Seguro de casa. Você tem o seguro de sua casa? Prevenção de roubos, assaltos, incêndios do seu apartamento, do seu carro. Né? Faça seguro, né? E toda a Confederação Nacional das Seguradoras, que é a CNSEG, que é um órgão em nível brasileiro, está disponibilizando sempre a oferta de produtos para todos os públicos e também para todos os públicos com qualidade elevadíssima. O importante é você guardar o seu patrimônio, é você guardar aquilo que você tem com maior cuidado e que você tanto trabalhou para obter. Portanto, a gente agradece
a esse grande órgão que é a Federação CNSEG, que é a Confederação Nacional das Seguradoras. Tudo bem? Eu vou a um breve intervalo, volto já com Bianca Mainar, que é filha da terra e que fez um investimento fantástico na Mainardes Burger, lá na cidade do Porto, que é belíssima, em Portugal. Eu volto já. Eu sou Denis Ventura Bittencourt, aqui no Denis Ventura Entrevista.